Vocês estão bem? A gente então ainda continua na série Evangelho Simples. Desde que o Thiago, a gente nesse diálogo enquanto presbitério decidiu, e o Thiago falou: então vai ser Evangelho Simples. Vou ficar pra cá com essa luz no meu rosto, não é legal. Eu fiquei perguntando para Deus muitas vezes o que definiria um evangelho simples. Tipo, se eu fosse dizer o que é isso, então, o que é um evangelho simples? E acho que nos primeiros momentos veio na minha cabeça o livro do C.S. Lewis. A Gil cita bastante cristianismo puro e simples, e não é evangelho simples, é cristianismo puro e simples. Mas quem já leu, apesar de ser um livro maravilhoso, não é bem simples. O cara destrincha o evangelho assim, é uma bênção aquele livro, é intenso pra caramba, digamos assim. A gente é que complica, na verdade, né? O ser humano é que é difícil. Mas eu fiquei com isso e ouvindo as mensagens das pessoas que já falaram sobre isso, né, até aqui. Algo tem falado bastante tempo ao meu coração, e eu queria ler um versículo com vocês. Lucas 18, versículo 8, e mais especificamente a parte B do versículo. Diz assim, eu vou ler só a segunda parte mesmo, assim. Diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Sabe? Claro que vem de um contexto, de uma parábola, mas ele encerra a pergunta com isso. Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. E a partir desse versículo, Deus tem falado comigo sobre a simplicidade do evangelho ter como base fé. E tem hora que parece muito simples. Todo mundo, eu acho que se a gente perguntar, falar o que é fé, vai saber dizer o que é fé, tipo do versículo, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Provavelmente já decorou esse versículo. E há uma simplicidade, mas eu penso na mesma lógica do livro do C.S. Lewis, que tem essa coisa de simples, mas que tem toda uma intensidade, uma profundidade para a gente pensar a respeito dessa simplicidade. Porque, para começar, se não fosse fé, nenhum de nós estava aqui. Né? Nenhum de nós estava aqui. Se não tivesse um dia, um passo de fé, um dia, mesmo antes da gente entender o que era fé, mesmo antes da gente entender e decorar esse versículo, mesmo antes de realmente saber que o nome disso que a gente tinha era fé. Tem pessoas, e aí, claro, a gente está falando sobre cristianismo e sobre evangelho, mas tem pessoas, isso é algo inerente do ser humano, de certa forma, que ela só não dá o nome de Deus, né? Ela vai falar várias coisas, que ela crê num poder superior, num ser maior, vai dar vários nomes, né? E que mesmo pessoas que não dão um nome, Cristo, o nome desse poder superior é Deus, tem algo ainda que, beirando certa superstição, a ver com fé, que é acreditar em algo maior, né? O ser humano tem isso. E aí talvez a gente começou no evangelho, um dia aceitou o convite de alguém falar pra gente ir na igreja, não sei quando foi que você aceitou uma primeira vez, alguém te chamou, falou: vamos lá na minha igreja, e você acabou indo, e às vezes na primeira, às vezes depois de um tempo indo, o que te movia, por mais que haja uma complexidade de outras coisas, talvez necessidade, desespero, um monte de coisa que a gente também vai às vezes querendo resolver um monte de BO, a
gente quer que Deus restaure o casamento, melhore a saúde, ajude a família, tá? Um monte de coisa. Ao mesmo tempo, é essa crença que alguém podia resolver coisas que a gente não deu conta. Mas eu queria que a gente conversasse sobre fé. E aí, o pastor Anderson, semana passada, falando, vocês lembram que ele começou e ele falou: se eu fosse dar um nome a essa mensagem, seria um retorno à fé. E aí eu falei: pô, vai pregar minha mensagem. Brincadeira, né? Mas ele falou coisas que daí eu anotei mais ainda daquilo que Deus já estava falando comigo. Eu falei: caramba, ele falou sobre fé, mas de uma outra perspectiva. Eu falei: obrigado, Jesus, esse é o Senhor, né? Obrigado, assim, porque apesar de eu estar escrevendo um monte de coisa que o Senhor está falando comigo sobre fé, tem uma pessoa e vem falar sobre fé e ela falou várias coisas, nenhuma delas eu tinha pensado ainda. Tipo, obrigado, Jesus. E fui escrevendo, então, mas esse versículo tem ecoado em mim. Pensa nisso, né? No fim de todas as coisas, esse versículo está falando de um retorno de Jesus. No fim de todas as coisas, ele fala, a pergunta é, ele vai achar fé na terra? Você pode pensar um monte de coisa que ele tinha que achar. A gente acha que ele tinha que achar um monte de outras coisas. Mas a pergunta é, vai ter fé? E aí eu queria que a gente juntos caminhasse sobre algo para que a gente tenha clareza. Fé não é barganha, fé não é misticismo, fé não é superstição. Fé é confiança. Confiança, sabe? E a gente precisa caminhar sobre isso. Mas aí eu queria compartilhar com vocês. Não sei quantos de vocês já viram The Chosen. Eu terminei a 4ª temporada nesses dias. E com tudo que Deus está falando sobre fé, sobre evangelho simples, eu comecei a primeiro me incomodar. Não sei se você tem isso, né? Eu leio a Bíblia e vejo Pedro dando umas mancadas, assim, eu fico indignado com ele. Fico bravo com Pedro, né? Primeiro. Depois eu vejo que eu sou muito parecido, por isso que eu fico bravo. Eu me identifico, na verdade, né? Eu vejo Saul amando o trono mais do que Deus, eu fico bravo com Saul, e aí eu vejo que eu tenho muito disso em mim, eu preciso ser tratado nisso, e normalmente é assim, né? E aí eu vendo The Chosen, não sei se vocês viram a 4ª temporada, do que ela traz, né? Aquele contexto, tá chegando mais próximo da crucificação, enquanto o evangelho naquele momento da presença de Cristo está começando a ser conhecida. Primeiro ele falava, não fala para ninguém. Ele fazia milagres, acontecia coisa, ele falava, não fala para ninguém. E a partir daquele momento ele começa a falar, não, agora está chegando a hora. E aí começa a espalhar, começa a ser um rebuliço, a cidade, um monte de coisa acontecendo. E aí primeiro eu me indignei com os fariseus, né? Primeiro eu fiquei bravo com os fariseus. Porque eu converso com os irmãos, com o Thiago, com vários irmãos, que eu penso assim, para nós, que não somos judeus, muitos dos exemplos de Jesus não fazem muito sentido para a gente. Ele contou histórias, parábolas, que tinha muito a ver com a cultura, com as profecias, e a gente não sabia, tipo assim. Hoje, graças a Deus, eu gosto de estudar isso, eu sei que alguns irmãos entre nós também, a gente vai atrás dessas coisas, tentar entender, porque quando a gente começa a entender a cultura judaica, tem coisa que faz muito mais sentido. Você fala, caramba, agora eu entendi o que ele estava querendo dizer naquela parábola. Só que a minha indignação era essa, falar, cara, ele esfregou na cara deles, assim, ó. Meu Deus, tipo, como é que pode que os caras não reconheceram Jesus? A minha indignação é falar, meu, os caras estão anos esperando Jesus. Quando Jesus aparece, ele fala, não é você. Não é você. E não, a gente está esperando o outro. Nossa, eu fico indignado de falar, como é que pode, cara? Jesus, tipo, literalmente desenhou para eles, eu sou o verbo. E eu fico pensando, e aí rolou essa indignação primeiro, né? Indignado com os fariseus. Depois eu comecei a ficar indignado com os discípulos. Que eles ficam fazendo as picuinhas, né? João e ficam, vamos sentar um à direita, outro na esquerda. Falo, nossa, cara. E aí eu começo a ficar indignado vendo os papinhos deles, Judas brabo com a questão financeira e tal, e toda essa coisa. E eu também falo, caramba,
Já não bastou todas as profecias, esses ainda a régua aumentou agora, porque eles estão andando com Jesus. Estão andando com Jesus e presos às expectativas deles. Eles estão presos à concepção do que eles imaginavam que o Messias faria, e não o que Jesus está mostrando que veio fazer. E aí estão fazendo motim, eles estão fazendo rodinha, assim ó. É 3 para cá, 3 para lá, e os caras fazendo rodinha e debatendo. E aí eu comecei a ficar bravo com os discípulos aí. Falei, meu Deus, cara, como que pode esses caras, né? Porque não é por causa do The Chosen, é porque na Bíblia tem essas histórias, tem essas situações de um pedir para sentar à direita, outra à esquerda, um monte de coisa. A gente vê Judas negando, Pedro negando por situações que tem a ver com uma expectativa errada no Cristo. Sabe? Que daí eu vejo eles falando, pô, mas ele ia livrar a gente de Roma, de repente ele está falando que vai morrer, e aí eles não conseguem, e aí eu, indignado, assistindo o episódio, indignado, assim, ó, falei, Deus. Só que deu, quando teve o episódio do vaso de alabastro, daí Deus me quebrou no meio, graças a Deus. E aí eu comecei a chorar um monte no carro, assim. Eu estava esperando para dar a hora de buscar a Laura na escola, tinha chego uns minutos antes, coloquei o episódio, e aí comecei a chorar. E eu pensava, puxa, a probabilidade de eu fazer igual esses caras é grande, hein? Não é sobre eles, é sobre mim, Jesus. Eu digo que eu espero o Senhor faz tempo também aí. Porque minha mãe falava que Jesus estava voltando, e aí eu ouço muito tempo as pessoas falarem que Jesus está voltando, e as coisas acontecendo, e eu comecei a ficar constrangido, pensando a probabilidade de eu fazer igual os fariseus, de eu fazer igual os discípulos, é grande. Porque na maioria das vezes eu me prendo à expectativa que eu tinha do que eu queria que o Senhor fizesse, não do que Ele está fazendo. E aí eu ainda dou o nome dessa expectativa de fé, mas não é. Não é. Porque eu tenho muita fé. E aí quando Jesus frustra os seus planos, você joga ela de lado. Isso não é fé. Quando Jesus muda o planejamento e não conta para você, parece que a gente é o último a saber, assim. Mudou tudo, a nuvem se moveu, levanta a tenda, parece que você é pego de surpresa, sai correndo com as coisas atrás, você vê que já se moveu, parece assim, ó, tem hora que eu me sinto assim, que a nuvem se moveu, a galera já está com os apetrechos indo, e eu falo, vixe, estou aqui ainda. E aí eu me pego indo atrás do Senhor, porque Ele já se moveu, e é eu que não percebi. Por quê? Porque eu estava preso às minhas expectativas, o que eu queria que Deus fizesse, e não o que Ele está fazendo. E aí eu vejo que esse foi o desespero dos fariseus. Deles ainda eu acho que tinha muita relação de poder, e não que nós também não tenhamos esse risco, mas os caras, quando eu leio a Bíblia, e os fariseus me veem muito uma coisa de eles se sentirem ameaçados e ofendidos em sua autoridade, sabe? Parece que ia perder. É tipo gente que a gente fala que as pessoas querem ver você bem, só que não melhor que elas. Parece que tinha uma coisa nesse nível, assim, de tipo, não, se esse cara passar a gente, se ele elevar o padrão, lascou. A gente tem falado sobre isso em umas conversas aí. Se alguém elevar o padrão, eu tô lascado. Se alguém eleva o padrão, eu tô condenado. E aí eu não quero que o outro eleve o padrão. Porque se ele eleva o padrão, eu me condeno. Não é ele que me condena. Na verdade, é eu que me condeno porque eu não vou junto. Porque eu não quero caminhar uma segunda milha, porque eu não quero gastar a minha vida um pouco mais. Porque eu estou preso do jeito que eu queria que fosse. Eu já falei isso várias vezes. Vou falar de novo. Normalmente sou eu que levo a Laura na escola, ou eu que busco. Agora esse ano eu busco. Mas muitas vezes eu fiz caminhos diferentes no carro. E a Laura falou, pai, não é esse o caminho. Eu falo, filha, confia que o pai sabe o que está fazendo.
Só que cada vez que eu falo isso para ela, o Espírito Santo fala isso no pé da minha orelha. Filhão, fácil, né? Não é fácil. Veja só que fácil, que simples que é. Filhão, confia, o Pai sabe o que está fazendo. Só que quando Jesus move as coisas, move minha vida, diferente do que eu achava que seria, a minha primeira reação, não sei a de vocês, mas dificilmente é pensar, o Pai sabe o que está fazendo. Eu só tenho que confiar. Tem hora que eu falo, eu só tenho que ficar quietinho, na verdade. Não é nem para falar nada. Que a gente já chega, a gente beira um nível de arrogância, às vezes, que a gente chega cobrando Deus. A gente, eu não sei, eu não tenho coragem. Eu faço umas orações abusadas de vez em quando, mas eu não tenho coragem nenhuma de cobrar Deus de alguma promessa. Qual que é? Quem sou eu? Eu lembro que tem um pastor que ele fala, quem é você, vermezinho de Jacó? Para falar alguma coisa, sabe? Mas normalmente a gente chega nesse lugar. A gente chega com listinha pronta para Jesus, que a gente quer que Ele abençoe os nossos planos, não que a gente ande no dele. Eu lembro que no culto não sei se foi de Natal, do último do ano, eu falei sobre isso. Que a gente tem mania de fazer listinha de projetos para o novo ano, né? E aí a gente faz isso com Jesus. A gente chega, faz uma listinha de projetos e fala, olha aí, Jesus, abençoa para mim, por favor. E acha que isso é fé. A gente acha que o fato de entregar o que a gente queria que fosse, do jeito que a gente queria que fosse, como uma listinha pronta, na mão de Jesus, pedindo para Ele abençoar, a gente acha que isso é fé. Mas a gente está muito enganado. Isso é, sei lá, misticismo, barganha, isso é arrogância. A gente não pergunta a Deus, qual é a sua vontade? Eu queria caminhar sobre ela. Se eu não andei nela até aqui, se o Senhor puder me mostrar como é a sua vontade, quais são os seus planos para a minha vida nesse ano, o que o Senhor quer que eu faça para revelar mais a tua glória esse ano. A gente dificilmente faz essa oração. A gente chega com listinha pronta e quer que Jesus abençoe os nossos planos. E a gente faz uns discursos bons. A gente pinta um quadro bonito, fala, olha que legal, Jesus. Olha, se eu for promovido no trabalho, eu vou abençoar a galera. Só que na verdade você está querendo dinheiro. Aí você, várias coisas. Fala, não, mas quando essa coisa aqui acontecer, Jesus, o Senhor me abençoar, aí eu vou poder ir mais na igreja. A gente acha que sabe mais que Ele. É tipo a Laura com 7 anos chegar e me dar dica. Ela é uma bênção, as crianças são uma bênção. A gente, né, investe na vida das crianças, crê que elas são sensíveis ao Espírito Santo, que podem abençoar as nossas vidas, com certeza. Mas tem hora que a gente fala, filha, conversa de adulto. O negócio é conversa de adulto. E acho que tem hora que a gente tinha que ter essa humildade para saber que o maduro, a referência é Cristo. E falar, pai, como é que é a conversa de adulto? E o senhor pode me explicar aqui para ver se eu resolvo aqui, porque está difícil, porque eu não estou conseguindo ver. Tem um livro do Tom Tenney, eu acho que é A Visão de Deus, né, tio? Ele brinca que a filha dele disse que quando entrava no elevador, ela falava, pai, eu não gosto de elevador porque eu só vejo pernas. Porque ela era pequenininha, né? E aí ele falava, então vem no colo do pai, que aí você vê o que o pai está vendo. Tem hora que a simplicidade da nossa fé tinha que ser pedir colo, para ver o que o pai está vendo, a partir do ponto de vista do pai. E mesmo que a gente não enxergue da forma que ele enxerga, o colo dele já deveria ser um lugar suficiente para aquietar as nossas mazelas, para aquietar as nossas inquietudes, a nossa alma desesperada. O colo dele já devia ser suficiente. Mas a gente tem muita dificuldade com isso. Quantos lembram a passagem de Elias e a brisa suave? Vocês lembram? Quem sabe essa passagem? 1 Reis 19.
Primeiro, eu queria muito, talvez, focar nessa parte da nossa confiança, da nossa fé nesse sentido. Não estava uma situação muito boa quando Elias foi se esconder na caverna. Senão ele não tinha de se esconder. Se vocês lerem o começo do capítulo, quer ver? Primeira Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Estava sendo ameaçado de morte, né? E aí é por isso que no contexto, na continuidade do capítulo, ele vai se esconder e ele acha que ele está sozinho e todo esse rolê, né? Mas eu gosto demais, eu não vou, se você quiser você anota e não é para continuar lendo agora, hein? Tem gente que acha que é bênção ficar lendo a Bíblia no culto. Bênção é ler a Bíblia em casa. No culto a gente presta atenção na palavra. Na continuidade, Elias, ele diz que passa um vento forte e Deus não estava lá. E acontecem situações seguidas e diz: Deus não estava lá. E ele estava onde? Na brisa suave. Aí, só que sabe qual é o problema do ser humano? Que dele até sopra fraquinho no microfone quando vai no mover. Ele faz... ele quer reproduzir a brisa suave. E ele acha que toda vez que Deus vier agora vai ser na brisa suave. Que a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha do jeito que a gente acha que é, porque um dia ele se manifestou desse jeito. A gente é tão metódico que a gente quer colocar a mesma música que a gente chorou 3 cultos atrás, para ver se a gente chora de novo hoje. E acha que isso é fé. Mas a gente está colocando Deus numa caixinha, uma receita de bolo. E numa conversa do presbitério, a Gil falou: tem horas que nós parecemos que estamos viciados no toque de Deus e não na presença dele. No que ele pode fazer por nós e não no simples, e olha que é difícil falar isso, na simples presença de Deus. Mas Deus estava, o que eu quero dizer com essa passagem é que Deus estava em algo diferente do que Elias esperava. E eu não quero fazer de um momento uma doutrina, mas que a gente precisa estar disposto e sensível para entender que na maioria das vezes, pelo menos na minha vida nesses 10, 12 anos de evangelho, Deus estava em algo diferente do que eu imaginava. E se moveu diferente do que eu esperava. Porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Então a gente precisa... Porque quando a gente está preso ao que a gente queria que fosse, a gente corre o risco de novo de fazer como os discípulos, de estar tão preso à sua expectativa de como Deus viria, como seria o rei, o Messias, que as nossas expectativas, muitas vezes cheias de vislumbres e boas justificativas, a gente pode perder o mover de Deus. Tem hora que está acontecendo, Ele está fazendo, Ele está se movendo, manifestando a glória dEle, e a gente é passivo disso, porque a gente está olhando e queria que Ele fizesse do jeito que Ele fez ontem. E Deus é o Deus que fala: eis que eu faço novas todas as coisas. Multiforme graça de Deus. Se você puder pensar em uns 50 jeitos de Deus agir, Ele tem muito mais, talvez uns 50 milhões. Só que a gente tem que estar disposto a perceber Deus do jeito que Ele quer se mostrar e não do jeito que a gente queria ver. Na aula de escatologia, na sexta, eu falei que o Cantarino publicou uma vez uma imagem que fala do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus descrito em Apocalipse. E que a grande maioria das pessoas, quando viu no Instagram dele aquela imagem, falou: é um demônio. Ele falou: não, querido, você não é a Bíblia. A gente só desenhou o Cordeiro de Deus descrito em Apocalipse. E isso que é pior, que para além de não ser como as nossas expectativas, é segundo as Escrituras.
do jeito que está lá, porque na primeira vinda foi do jeito que estava lá, perfeitamente, detalhadamente, do jeito que estava lá, e eles não perceberam. E a segunda vinda vai ser do jeito que está lá, do jeitinho que está escrito. Ele deixou o livro escrito para a gente saber como seria, e nós corremos o risco de não perceber que é Ele, porque nós imaginamos que vai ser diferente, com a nossa imaginação extremamente limitada. Eu tenho orado: Deus, toca o nosso imaginário, Deus toca a nossa capacidade cognitiva, toca a nossa alma, expande o nosso homem interior, para a gente conseguir ser surpreendido pelo Senhor com graça, sabe? Que é quando o pai chega e a criança está esperando, ela fica faceira, sabe? O filho está esperando o pai chegar do trabalho, a hora que o pai chega, ele, sei lá, tem uns que esperneia, grita, pula, mas eles não se assustam. Não é frustração, é alegria, e a gente precisa ser achado em alegria quando ele vier, do jeito que ele quiser. Porque tem gente que é mais, sei lá, do choro, daí rola um mover, todo mundo chorando, você tá bem, só que se rolar um mover, todo mundo rindo, você acha que é demônio. Esse negócio, a gente fica cheio de não me toque. Se o irmão ficar aqui no púlpito, na hora do louvor, a galera cantar santo, santo, santo mais que 10 vezes, o irmão já fica injuriado já. Não consegue. Se não tiver a letra no telão, a gente passa mal. Sendo que os anjos estão desde a eternidade, nunca vão parar. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, que estão vendo a beleza de Deus. Queridos, a gente precisa pensar que a nossa fé tem que chegar num nível de confiança plena em Deus, do jeito que Ele vier, do jeito que Ele quiser se mostrar, do jeito que Ele tocar, ou do jeito que Ele não quiser tocar naquele dia. Você falar: eu sei que é Deus, e eu confio no que Ele está fazendo. Se Ele pegar um caminho diferente essa noite, está tudo bem, Ele sabe, Ele está no controle. Eu confio no meu Pai, um bom Pai. Jesus falou: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Mas tem hora que parece que não entra na nossa cabeça isso, que é um bom Pai. Tem hora que a gente acha que Jesus, que Deus Pai é parecido com o nosso Pai da terra, e a gente pode ter bons pais, Ele é melhor. Eu oro para que Deus abençoe as famílias com homens que serão bons pais, referência, que glorifica Cristo. Mas eu falo: eu não tive esse pai, e eu não posso achar que Deus é parecido com meu pai. Deus ressignificou paternidade para mim e falou: isso aqui, ó, que é ser pai. E eu preciso confiar nesse bom pai. Se a gente não tiver prazer na presença de Deus, do jeito dele, como ele quiser, quando ele quiser, a hora, sabe? A gente vai fazer o que na eternidade? Você já se perguntou? É assim, ó, não vai ter ministério. Ai, você do louvor, você do não sei o que, não vai. Vai ter contemplação constante, contemplação da presença. Admiração, assim, ó, da gente ficar olhando e não enjoar nunca. Eita, é muito bonito. Aí eu acho que a gente vai entender os santos, os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Não vai enjoar, não vai precisar de sol. Você tem noção que não vai precisar de sol mais, que ele brilha mais que o sol. Só que se a gente não consegue parar hoje e contemplar Deus do jeito que Ele quer se revelar, que dirá que a gente vai fazer o que na eternidade? Porque não vai ter mais nada a ser feito nesse sentido. Seu corpo vai ser glorificado, não vai ter dor, ranger de dente, choro. Você vai fazer o quê? A gente precisa aprender a desfrutar de quem Deus é. E aí quando Ele quiser tocar, você fala: é bônus. Assim, parece que é tipo, hoje tocou. E mesmo quando você não sente nada, não quer dizer que Deus não está fazendo.
Às vezes ele só não quis mexer com a sua alma, com as suas emoções, mas ele está edificando o seu homem interior, né? Seu espírito está sendo edificado, mas a gente precisa ter fé, confiança de que ele está fazendo. Muitas vezes, na maioria delas, não do jeito que eu gostaria que fosse, do jeito que eu queria que fosse, mas está fazendo. O pastor Anderson, semana passada, leu o Caminho de Emaús, vocês lembram? A passagem do Caminho de Emaús? Lá no meu trabalho, eu estou bem feliz, assim, tenho compartilhado com a Lô que eu tenho conversado bastante sobre Jesus com as pessoas, mas tem um menino que ele tem sido sedento da presença, assim, tem perguntado várias coisas. Aí quando eu falei do Caminho de Emaús para ele, ele ficou indignado. Tipo eu com os discípulos, tipo, indignado também, assim, ó. Como é que ele tá? Sabe, a gente lê aquilo e fala, Jesus estava andando com eles e eles não reconheceram. Vocês lembram disso? Ontem na célula a gente falou, né, amor? Que tem uma distância lá que fala, quando vocês pegaram aquela distância que o pastor Anderson falou, que eles estavam a não sei quantos estádios distantes de Jerusalém. Eu fui colocar no Google para tentar. Tem Bíblia que tem lá no final, nessa conversão de medidas, né? Mas eu fui no Google, né? Assim, fui no Google, disse que dava uns 11 quilômetros de distância. A palavra de Jesus foi qual? Permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. Não foi essa a palavra? Qual seria a atitude de fé? Permanecer em obediência até ser revestido de poder do alto. Os caras estavam 11 quilômetros. E assim, de carro às vezes a gente acha que não é tanto, ainda que é longe. Quanto que dá lá de casa, Edson? 8. Lá de casa dá 8 quilômetros. A pé, quem que vem a pé do lado do fazendinho? Não vem? A gente não vem a pé. O Edson colocou no GPS ontem ali, disse que 8, mas eu... Então, mas é longe, é tipo isso que ele está falando. Andando, é longe. Os caras não estavam mais ou menos, os caras estavam bem longe da obediência, de uma atitude de fé. Andando tipo, bem longe. E aí, a gente lê a passagem que Jesus se apresenta para eles, eles falam, pô, você não sabe o que está acontecendo aí? Não viu os fatos aí, os últimos? O senhor não viu o Instagram? Não pegou as notícias aí? E aí Jesus fala, do que estão falando? Aí eles falam do Cristo crucificado e tal. Quase que eles falam, né? Ele frustrou nossas expectativas porque a gente está indo embora. Estão indo para o outro lado, não para onde ele mandou. E aí Jesus prega para eles. É o verbo falando verbos, revelando o verbo. É tipo, caramba, eu falo. E eles, a única coisa que a gente sabe é que nesse momento o coração deles queimava. E depois eles falam, pô, quando ele falava o coração não queimava. E aí, depois, né, os olhos deles se abrem e tal. E muitas vezes a gente lê essa passagem e fica indignado com os caras. Igual quando eu contei pro menino, indignado com os caras também. Mas Jesus ali, ó, andando do lado, cara. Como é que pode? Só que quando acontece na nossa vida, a gente faz igual. Porque ainda está preso às nossas expectativas. Porque ainda... Tanto que eles falam, tipo, o Jesus que viria nos libertar. Porque vocês imaginam para um povo que foi escravo por algumas vezes na história, qual era a expectativa de libertação? O que eles entendiam como libertação? E aí Jesus vem e fala, mas não é do jeito que vocês estão imaginando. Tanto que ele fala por várias parábolas, ele fala, o reino de Deus não é assim do jeito que vocês estão pensando. É assim, ó. Ele vai ressignificando. E aí eles depois percebem e falam, puxa, e era o Cristo. Imagina que horrível acontecer isso com a gente, assim, ó. Ele passar e aí falar, puxa vida, e não é que era Jesus mesmo? Muitos de nós hoje, aí eu vou falar especificamente hoje, que viram, sei lá, Estados Unidos e a circunstância toda que está acontecendo. Vocês estão acompanhando a história? É isso, vocês viram no Instagram, tipo assim,
não tem Instagram, você viu o jornal, alguma coisa, a gente sabe que está tensa a situação. Mas muitos de nós, se Cristo vier agora, talvez não reconheça e vai querer falar, mas o senhor não está vendo o que está acontecendo lá? Está um BO lá, o senhor não reparou o que está acontecendo lá? Querendo mostrar para Deus as coisas que a gente queria que Ele fizesse, que a gente acha que Ele é o príncipe da paz, e aí vai trazer paz do jeito que a gente imagina. E aí Ele é o cara que quebra os caras, Ele fala, não vim trazer paz, mas espada. E aí dá um tela azul, sabe? Buda na cabeça dos caras e fala, puxa, não entendi, não entendi. E eu fico, cara, quando eu vejo, e esse é o privilégio que nós temos, porque quando eu vejo os discípulos andando com Jesus, matutando um monte de coisa, e não entendendo, eles podiam chegar nele e falar, mestre, nós não entendemos, por favor, desenha, ajuda a gente. Mas os caras não fizeram. Pô, a gente tem o Espírito Santo, ele disse, ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E a gente, ao invés de chegar nele, a gente está indo mais no chat GPT do que no Espírito Santo. E a gente acha que isso é fé. Sabe, a gente, na aula de escatologia, aí, né, a gente gosta muito desse tema. Mais ainda daí, né, falando sobre isso agora. Mas você tem noção que as coisas que vêm, o que está acontecendo e que vai piorar, não sei se te avisaram, se você já leu a Bíblia, mas vai piorar. Vai piorar. Não é para a gente ser pego de surpresa, porque a Bíblia está escrito, vai piorar. Não é para a gente ser pego de surpresa, vai piorar. Mas para que é isso? É para que tudo que pode ser abalado seja, porque vai vir um reino inabalável. Só que o problema é que nós estamos agarrados a questões abaláveis, a um bom emprego, a família, a um monte de coisa. Isso pode ser abalado. Só que daí quando ele abala essas estruturas, que a gente está preso com uma idolatria, que a gente acha que idolatria é ter imagem, a gente tem ídolos dentro de nós, a nossa expectativa, os nossos planos muitas vezes são ídolos, que a gente está agarrado, e a gente canta que é sobre a palavra dele, que ela é o nosso alicerce, mas se ele abalar, o que pode ser abalado, a gente é capaz de negar Jesus, como ele foi negado anos atrás, e a gente crucificar ele, como já foi crucificado, porque a gente ainda está preso naquilo que é abalável. Cara, quando veio o Covid, eu vi um monte de gente negando Jesus, e falava, Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo? Preocupado. Eu falo, ele continua sendo soberano. Isaías fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Não é à toa que começa falando, num momento de luto, ele está falando, num momento de luto, o Senhor continuava no trono. No meu luto, o Senhor continua sendo Deus. No meu luto, Ele continua sendo soberano. E a glória dEle enche o templo. Ela continua enchendo o templo. Seja o Trump, seja o Lula, seja quem for que estiver no governo, Deus continua no trono. Deus continua no trono, a gente precisa confiar. Ele é o bom pai que sabe o que está fazendo. Na aula de escatologia eu falei que esse exemplo, vocês vão ouvir eu falar várias vezes, quem estava na aula vai escutar de novo. O Ju deu risada depois, a gente conversando, que se você for para Guaraqueçaba, eu te aviso, a estrada chacoalha, talvez quebre a suspensão do seu carro, e chega na metade do caminho, não tem sinal de celular. Querido, se você tiver com o carro chacoalhando, e chegar num lugar que seu celular não pega mais, você tem que ter convicção, estou no caminho certo. Estranho é se você estiver num asfalto lisinho. Se você estiver num asfalto lisinho com o carro na bonança, você tem que pensar, eu acho que eu peguei o caminho errado. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. O caminho não vai ser fácil.
Se está chacoalhando é porque nós estamos no caminho. Porque Ele nunca prometeu bonança. Ele apontou e desenhou pra gente, ó, vai ser assim, ó. Depois da aula, eu no devocional li Lucas 21, acho que é 21 que eu mandei no grupo. Cara, é quase que o resumo do Apocalipse num capítulo, assim, ó. Vai acontecer assim. E ele fala, ó. E aí de novo, Jesus dá um exemplo que fazia muito sentido para ele. Ele falou, os agricultores quando olham, sabem da época da colheita, das coisas. Vocês vão discernir o tempo. Não é para a gente ser pego de surpresa, porque a gente discerniu os sinais dos tempos. Não é para quando está aparecendo talvez uma terceira guerra mundial, sei lá, a gente ficar assustado e falar, ai, o que vai acontecer? Ó céus, ó vida, ó azar. Não, é falar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Talvez está mais perto. Jesus está voltando. E é para a gente ficar feliz com isso e não desesperado. Eu coloquei, nós fomos avisados. João 16:33, ele diz, tenho-vos dito isso, para que, olha isso, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou, ó, eu estou avisando vocês, estou dizendo isso aqui para vocês, ó, para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição. Parece que é um paradoxo, falar, ué, mas é paz eu vou ter aflição? Que é paz que excede o entendimento. É paz em meio à guerra, é paz em meio à tribulação. Paz. Ele é o príncipe da paz e está dizendo, eu estou dizendo isso aqui para vocês terem paz. No mundo vocês vão ter aflições. Então, cara, é para a gente descansar, é para a gente ter paz. Não é para a gente ficar apavorado com as circunstâncias globais. Atos 14:22 diz assim, ó, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por mais tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou algumas versões vai estar, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está dizendo por muita bonança? Está dizendo por um caminho tranquilo, suave? Está escrito assim, ó, por muitas tribulações. 2 Timóteo 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E a gente acha que se alguém chamar a gente de algum nome gospel no trabalho é perseguição. Eu lembro que eu trabalhei num lugar, e aí agora eu diminuí um pouco, estou tentando retomar, mas eu jejuava 3 vezes na semana. Então me chamavam para almoçar e às vezes eu não ia. Vou fazer o quê? Como você não vou almoçar? Não como? Tipo, mas eu não ficava explicando, né? Só não ia. Aí um dia a menina meio que quis me confrontar, tipo, oh, toda vez a gente chama você para comer, você não vai? Eu falei, cara, eu não almoço alguns dias da semana. Não preciso explicar as razões do que eu não almoço. Tipo, eu não almoço alguns dias da semana, então eu não vou. Sou obrigado, pô. Tipo, não fui grosso, mas tipo, eu não vou. Aí tive que explicar, né, por que eu não ia. Não, porque eu jejuo, né, 3 vezes na semana eu jejuo. Aí começaram a me chamar de pacotinho de Jesus no trabalho. Isso não é perseguição. Não é. Não é perseguição. Para mim era até motivo para ficar feliz. Falar, alguém viu Jesus aí. Por mais que para ele seja motivo de piada, para mim é isso. Eu vou aqui, ó. Mas isso não é perseguição. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem noção, mas a Bíblia está dizendo, vocês padecerão perseguições. A gente não pode ser pego de surpresa. O dia que isso começar a acontecer, que daí a gente fica preocupado de novo. Ai, o governo tal, e não sei o quê, e a direita, e a esquerda, e bababá. E a gente acha que quando tiver tal presidente do trono, as coisas vão ficar igual às organizações Tabajara, né? Nossos problemas vão acabar, porque daí ele é crente, presidente, talvez. A Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é Senhor. Não fala sobre a religião do presidente. Saul estava no trono e não agradava o coração de Deus. Sabe, tipo,
E eu não estou querendo falar sobre direita e esquerda, eu estou falando que a nossa confiança não tem que estar nessas pessoas. Claro, a gente precisa saber se posicionar, mas essa posição começa na minha casa, como sacerdote da minha casa, pô. Eu quero que o presidente faça o que eu não faço na minha casa. Eu quero que o presidente seja pastor da minha nação, mas eu não sou pastor nem da minha casa, daí não dá, cara. A gente precisa assumir um lugar de responsabilidade. Mas tem a ver com Deus no trono, eu reproduzi o que eu estou vendo no trono. Jesus falava, eu só faço o que vi o Pai fazer. A gente precisa falar, Jesus, o que o Senhor está fazendo? Deixa eu ver o que o Senhor está fazendo para eu fazer também. E se vierem, cara, se a Bíblia aponta para dias de perseguições, se vierem governos cada vez piores, é para não ficar assustado? É para a gente saber que cada vez está mais próximo a volta de Jesus. Puxa vida, não é pra gente ficar brigando na internet com os caras. Eu vejo gente desfazendo amizade, brigando na internet por causa de direita e esquerda. Eu falo, pelo amor de Deus, cara, pô, vai orar, cara. Porra, vai se colocar no pé de Jesus. Você devia estar abençoando as pessoas que estão sob a tua nação, seja quem for, cara. É isso que fala, orem pelas autoridades. A gente, sabe qual que é a oração que a gente quer fazer sobre a autoridade presente? É igual os discípulos que falam, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Só que eles foram repreendidos quando quiseram fazer essa oração. Porque não tinham fé para alimentar a multidão, mas tinham fé para consumir os outros com fogo. Apocalipse 7, 13 e 14 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que são vestidos de vestes brancas são... Quem são e de onde vieram? E aí eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Na grande tribulação, vieram da grande tribulação. Está escrito, cara. Não é possível que a gente fique assustado. A gente tem que lembrar quem está no trono. Por favor. A gente precisa se ajudar nesse sentido, sabe? Por quê? Porque se a gente está preso às nossas expectativas, a gente corre o risco de ser as pessoas que num momento estavam gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E no outro momento está dizendo, crucifica. Vocês lembram disso? Zacarias 9 profetizou, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E aí dificilmente conseguiram ver glória na pobreza de Cristo. Só que muitos naquele momento estão dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Não tinha? Uma galera estendendo as folhas de palmeira e tal. Só que essas mesmas pessoas, capítulos depois na nossa Bíblia, estão dizendo, crucifica, crucifica, crucifica. Porque Jesus não era do jeito que eles imaginavam. Pedro fez isso. Vocês lembram? Mateus 16, 13, Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? E aí eles falam, um profeta e tal. Daí ele fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala sobre, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, foi, isso é revelação do alto. E sobre essa revelação, você é Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre essa revelação. Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. Só que daí, 16, do 13 ao 18 fala isso. Do 21 ao 23, Jesus fala assim, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir a Jerusalém e sofrer muitas coisas. Dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, desculpa. Eu não quero ser esse
Em um momento disse: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. E no meio da conversa, na sequência, foi repreendido, falando: arreda de mim, Satanás. Porque eu queria que Cristo fizesse as coisas do meu jeito. Porque eu imagino que Pedro, quando eu leio a Bíblia, e daí depois vendo o The Chosen, né? A característica de Pedro, assim, eu imagino que se tivesse uma guerra mesmo, de espada, ele ia mesmo. Tanto que quando chegaram prender Jesus, quem que deu-lhe a espadada no Malco? Pedro. Ele não saiu correndo. A hora que vieram prender Jesus, se fosse para brigar, ele ia mesmo. Ele ia mesmo. Só que aí travou o cérebro dele, né? Ele entrou em crise quando Jesus falou assim: oh, não, eu vou morrer. E lá no jardim, daí quando ele falou: ninguém toma minha vida, eu que dou ela. Imagina a cabeça do cara. Tipo, mas eu achei que nós ia guerrear juntos, Jesus. Pô, achei que nós ia sair na mão com os caras. Tipo assim. E aí achei que, né? E aí isso é o que faz com que Pedro negue Jesus. Porque ele achou uma coisa. E Jesus já estava dizendo: não vai ser assim. Não é assim. Eu vou me entregar, eu vou padecer. Está dizendo: eu vou padecer. E o cara, ele não está ouvindo Jesus. Ele não está ouvindo Jesus. Ele está... Ontem na célula a gente falou que muitos de nós hoje vivem algo que quando uma pessoa está falando, ao invés da gente escutar, a gente está pensando que vai responder. Eu fico pensando Jesus falando e Pedro falando: não, Jesus, não vai quebrar o meu plano, Jesus. Você vai estragar com meus planos, pensando. Quando Jesus parou de falar, ele chamou Jesus de canto. Falei: faz favor, Jesus. Não, ó, Deus te livre, tipo assim. Deus te livre de passar isso, tipo assim. E ele falou: não, cara, isso é necessário que isso aconteça. Estava conversando com o Gusto ali, antes de começar a palavra, que tem gente com raiva, né? E na aula de escatologia também a gente falou que tem cristão, com aspas aí, tem raiva de judeu, né? Fala: eles crucificaram o nosso Cristo. Eu falo: glória a Deus. É por isso que nós estamos enxertados na videira. Porque eles negaram. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Por isso a gente pode estar aqui hoje. Só que não existe igreja sem Israel. Não existe uma coisa separada. Só que essa é a crise dos caras. E às vezes é a nossa. Evangelho simples fala de paternidade confiável. Plenamente confiável. Plenamente confiável. Na palavra da semana passada, e aí no esboço da célula, era para que a gente compartilhasse versículos que nos sustentam em meio à dificuldade. E aí eu não consegui anotar todos, não lembrei todos escrevendo a palavra, mas o Edson falou Romanos 8:28. Vocês lembram o que está escrito? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não algumas. Não é as que você concorda. Não é as que você acha bonitinhas, é todas. Quando Deus disse todas, Ele não brincou. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus. Precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Salmo 37:5, eu falei daí. Primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Diz: entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tudo fará. Mas não é o tudo que você acha. Quando a gente lê Mateus 6:33 lá, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas acham que vai tudo ficar rico, tal, que vai viver a vida do jeito que ela gostaria. E aí Jesus fala: não, eu vou te suprir as suas necessidades. Quando Ele está ensinando, Ele está falando sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir, onde morar. É sobre questões essenciais da vida. Isso não vai faltar. Mas a gente não... E aí às vezes faz isso, se frustra com Deus porque não foi promovido e acha que é fé. E aí eu falei que eu não cobro, né? Eu falei que eu não cobro Jesus, nada. Mas o versículo que eu... Tem uma promessa que eu amo na Bíblia, Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é suficiente, cara? Será que isso não é suficiente para mim e para você?
E eu pensei isso depois de chorar bastante no carro, eu pensei, pô, ainda que fosse diferente do que eles imaginavam, ter andado com Jesus já era suficiente, sabe? Poxa vida. Eu já falei isso, parece heresia, mas quando minha vida toda errada, que eu já tive, sem entrar nos detalhes, mas eu lembro que uma época eu não estava bem, e eu lembro que o inimigo atormentou minha cabeça mesmo assim, dizendo, para aqueles que já tiveram na luz não há mais arrependimento. Sabem esse versículo em Hebreus? Isso me atormentava, eu pensava, puxa, não tem mais jeito minha vida, não tem mais jeito minha vida, não tem mais jeito minha vida. E Deus foi gracioso, me encontrou, e eu, para a glória dele estou aqui, Mas eu lembro que quando eu dei esse passo de fé e falei, não importa o que aconteça, eu quero estar com Jesus. E por mais que pareça heresia, eu falei, Jesus, ainda que o fim da minha vida seja um inferno, talvez, eu quero escolher passar ela com você. Ainda que eu mereça o inferno, que se ele decidir falar, vai para lá, ele sabe de todas as coisas, eu prefiro passar minha vida com ele. Eu prefiro gastar minha vida diante dele, porque eu acho que o Rodolfo fala numa música, tem que escolher ser um servo de Deus ou um saco de pancada do demônio. Eu já fui saco de pancada do demônio e não quero mais. Então, foi esse passo que um dia eu falei, ainda que eu tiver que passar a eternidade longe do Senhor, se eu puder passar essa vida aqui perto do Senhor, então eu escolho passar perto do Senhor, sabe? E não foi uma oração fácil, mas foi confiando que Ele disse, eu vou estar com você, cara. Vou estar com você, cara. Eu vou estar com você, não importa o que aconteça, eu vou estar com você. Vixe, vocês não têm noção, eu já vi tanta coisa em lugares inacreditáveis com Deus, assim. E o que me consolava era, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Falar isso já é suficiente. Ainda que, eu lembro que eu e a Lô estava separado nesse tempo, e eu pensava, puxa, se não houver mais casamento, Deus, se eu ficar longe da minha filha, o Senhor continua sendo digno. O Senhor continua sendo digno. E eu escolho passar os meus dias diante do Senhor. Eu não sou mais espiritual que ninguém. Talvez o versículo que eu defino para minha vida é que Paulo fala assim, o Evangelho veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas hoje a gente cantou e eu queria convidar, eu vou caminhando para o fim, estou quase encerrando, mas eu queria convidar para que a gente cantasse de novo depois. Eu queria que o Ministério do Louvor subisse, depois eu vou ler só mais 2 versículos, mas para que a gente cantasse a música que a gente cantou, como se você cantou ela por ser só uma música, eu queria que você cantasse com a maior consciência da sua vida nessa noite, dizendo, nada vai me impedir. Eu irei até o fim, se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, tua palavra viva está, o Senhor é vencedor. Que a gente declare isso junto, sabe? Porque não é porque nós somos, é porque Ele é. É porque Ele é, cara. Salmo 23, estou quase encerrando. Salmo 23, vamos lá. Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Diz que a versão mais próxima do original diz assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A gente gosta dessa parte, mas a gente esquece dessa aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos passar por vale. A gente vai passar por dias difíceis. Vai ter dia mal pra caramba. Os dias vão ficar mais difíceis, cara. O mundo
está ficando pior, o amor de muitos se esfriará. Não de todos, de muitos. Vai ficar difícil, mais trevas sobre a terra. Mas ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele está com a gente. E aí, Lucas 5, do 1 ao 5, ele fala: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao Genesaré, e viu esses 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Cara, não eram circunstâncias favoráveis, não eram circunstâncias favoráveis. O cara trabalhou a noite inteira. Pensa para um pescador, roots mesmo, o cara era pescador, não pescou nada a noite inteira. Mas quando Jesus fala com ele, ele fala: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. No alto mar, a gente cantou isso. No alto mar o barco vai ficar para trás, porque daí a outra passagem é Mateus 14, do 22 ao 29. Diz: em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus disse-lhes imediatamente: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E ele disse: venha. Cara, não sei se vocês já viram alguns quadros disso. Eu já vi uns quadros que estavam mar calmo. Eu falo: não é possível. Se diz que tinha vento no alto mar, vento e tempestade, devia ter umas ondas gigantescas, devia ter umas ondas grandona, era para dar medo mesmo. Mas em meio a uma situação difícil, Pedro falou: se é o Senhor, sobre a tua palavra eu vou. Cara, o que fez Pedro andar sobre o mar não foi mar calmo nem bonança, foi dificuldade. É as dificuldades, a gente precisa olhar para Ele em meio às dificuldades, falar: Senhor, me faz andar sobre as águas também. Que é fácil a gente cantar. A gente cantar: se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Aí a hora que vem os perrengues na nossa vida, a gente nega Cristo, ignora Jesus, parece umas crianças birrentas, briga com Jesus e bate o pé e acha que pode cobrar alguma coisa, ao invés de olhar nos olhos dele e falar: se é o Senhor, manda que eu vá, porque sobre a tua palavra eu vou andar, Jesus. Queridos, se é sobre a palavra dele que eu quero convidar todo mundo a gente cantar essa canção com todas as nossas forças, com convicção. A Bíblia, de uma forma geral, algumas versões, muda um pouco, mas ela tem mais de 1.000 a 1.500 páginas. Palavra de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, um compilado de livros, ele falando o que sustenta a nossa vida, como a gente caminhar sobre a palavra dele. Ele está dizendo: deixei um monte de palavra aqui para vocês andarem sobre ela. Para de tentar fazer o teu caminho ser abençoado e ande em Jesus, que é o caminho abençoado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Nós precisamos escolher caminhar sobre Cristo, que é o santo caminho. E se precisar, andar sobre as águas, onde os nossos pés podem falhar. Isso não quer dizer que vão, porque depende totalmente dele, é sobre ele, não sobre nós. Que a gente termine esse culto cantando com toda a convicção dos nossos corações. E se ainda não é uma verdade,
A oração da minha mãe era: cante até que seja verdade. Cante até que isso se torne uma verdade na tua vida, em nome de Jesus.